Você já percebeu que muitas vezes decidimos fazer coisas, nos planejamos, iniciamos os processos, mas com o tempo parece que perdemos o foco e saímos dos trilhos? Que por vezes os acontecimentos do dia a dia nos impedem de fazer essas coisas, que a gente não consegue se organizar direito e a gente acaba por sabotar as nossas melhores intenções, que sempre que vamos fazer algo diferente, que pensamos em nos aventurar em algo novo ou desejamos algo que seja grandioso, bate um medo, uma insegurança, por vezes até mesmo uma vergonha, só de pensar em fazer esse algo. Sobre isso, algumas questões importantes devem ser discutidas. O que acontece dentro de nós que leva a essas autossabotagens, a esse medo de tentar, a essa vergonha? Como isso impacta a nossa capacidade de atingir resultados consistentes na escola e na vida? Como escapar disso, nos blindar e conseguir implementar toda essa metodologia que temos trabalhado ao longo desses vídeos? Bem, é sobre isso que falaremos hoje. Muitas vezes eu me questiono o quão diferente seria a escola e o interesse pelo que é ensinado, caso esse conteúdo que lhe ensinamos nos vídeos anteriores fosse trabalhado pela própria escola. Nós lhe apresentamos as ferramentas para que você adquira não apenas o interesse, mas também a persistência e o gosto pelos estudos. Agora, vamos trabalhar dois aspectos que podem travar essa jornada, sabotar suas tentativas, acabar com a sua prática disciplinada e o desenvolvimento da sua garra. O primeiro aspecto é o desenvolvimento de um hábito. Sobre hábitos, uma primeira coisa a ser dita é que nada, absolutamente nada, é mais desgastante para um ser humano do que estar o tempo todo tendo que tomar novas decisões. Decidir todos os dias, ter que mobilizar energia para startar um processo trabalhoso é algo desgastante demais para a mente humana. E é exatamente por isso que precisamos colocar isso que meio que no piloto automático, sem ter que fazer força, sem ter que parar para pensar a respeito disso. Esse é um processo extremamente complexo e a neurociência explica isso, mas eu não vou entrar nesse aspecto, basta que você recorde o quão difícil é você ter que mobilizar energia para iniciar os teus estudos. E por que isso acontece? Porque somos biologicamente programados para evitar o dispêndio, o desperdício de energia. Imagine lá atrás, quando os nossos ancestrais eles estavam lá fugindo de predadores de toda espécie. Não havia abundância de comida, não tinha supermercado, geladeira naquela época. E naquele tempo, quando se obtinha alimento, existia sim uma necessidade de se preservar ao máximo essa energia que é adquirida. Ou seja, a natureza nos dotou com um mecanismo muito efetivo chamado preguiça. Simplificadamente, nosso mecanismo cerebral é formatado para economizar energia e dar um start em um processo, qualquer que seja, demanda grande mobilização de energia. E a coisa piora quando já estamos executando uma determinada tarefa e a gente tem que fazer uma troca de atividade, uma transição de uma tarefa para outra, porque isso exige uma grande remobilização, um grande recrutamento cerebral. Entenda que a preguiça é uma herança genética que trazemos lá do tempo das cavernas, que ajudava a preservar a vida. Lembra que nossos ancestrais não sabiam quando eles iam conseguir fazer uma próxima refeição. Eu já comentei a respeito da função do seu cérebro inconsciente nos vídeos anteriores. E eu lembro, mais uma vez, que a sua função primária é garantir a sua preservação, a sua sobrevivência. Para o homem das cavernas, isso era o sucesso, ficar vivo. Embora a gente viva hoje entupido de informações do século XXI, o nosso hardware, a programação mental são basicamente as mesmas dos tempos das cavernas. E por isso, você tende a evitar qualquer situação que seja trabalhosa ou que seja desgastante. Fazer a transição de uma atividade para outra é algo que é muito chato e trabalhoso, efetivamente. A rotina evita esse tipo de coisa. E é por isso que as pessoas vão para o trabalho no mesmo horário, para o mesmo lugar, todos os dias. Você tem que decidir todos os dias a fazer algo que é trabalhoso, é literalmente você pedir para se auto-sabotar. E essa é a razão pela qual é tão importante a formação de um hábito. Um hábito eu vou explicar isso de uma maneira que vai facilitar o seu entendimento, porque um hábito é uma atividade
mental cognitiva. O que eu quero dizer com isso? Que ele é um processo de aprendizado que ele é lento e ocorre incrementalmente, ou seja, criar um hábito é sim uma atividade deliberada, que você decide aprender e formar, que se forma de pouco em pouco, na medida que um comportamento ele é repetido e que vai aumentando, entre aspas, ele vai ficando mais forte com o tempo e com a repetição. Isto é, você aprende a associar uma determinada situação a um determinado comportamento. Por exemplo, todo dia depois do almoçar eu vou estudar, das 13h30 chegamos até as 5h30 da tarde. E associa esse comportamento com uma recompensa ou um determinado objetivo. E esse aprendizado, na medida que ele se repete, essa situação, esse comportamento, ele vai ficando cada vez mais forte, mais fiel, até que isso entra no piloto automático. No exemplo, no começo pode ser difícil depois do almoço estudar, vai ser chato pra caramba, vai dar sono, mas você faz isso um dia, 2 dias e repete, e daqui a pouco ele vai começar a sair mais ao natural. E quanto mais complexo esse comportamento, mais etapas tem esse determinado comportamento, ele tende a ser mais demorado para se fidelizar. Por isso é que temos que tornar esse processo o menos atritoso possível. Isso é, estruturar a rotina para fazer esse caminho mais fácil possível. Por exemplo, digamos que você queira ir para a academia. Se você for cada dia no horário, tende a dar errado. Se você chegar em casa depois da escola, se jogar no sofá, dar uma descansada, comer alguma coisa, tende a dar errado. Uma dica é ir direto da escola para a academia. Ou chegar, se trocar, não sentar no sofá e sair logo e fazer isso todos os dias. Outra coisa é que você tem que aprender a criar mecanismos de recompensa. Algo que você deseja. Ficando no exemplo da academia, talvez o teu objetivo seja ficar fitness ou sarado, mas esse é o objetivo final. Mas antes de chegar lá, você pode colocar para si, por exemplo, você quer entrar numa determinada roupa que está apertada, uma calça que não serve, ou observar a tua silhueta no espelho e perceber o seu avanço, seu braço crescendo. Essas são recompensas de curto prazo que vão te dando um certo senso de orgulho pessoal. Essas recompensas, esses reconhecimentos são importantes porque coisas trabalhosas de longo prazo tendem a ter pouca ativação de circuitos neurais dopaminérgicos. O que eu quero dizer com isso? É que eles ativam pouco a dopamina, que é o hormônio associado ao prazer. Já comer besteira, ver TV, são recompensas imediatas e de curto prazo. Imagine o que os homens das cavernas precisavam. Recompensas de curto prazo. O horizonte dele era comer hoje, sem ter condições de planejar o amanhã. A casa lá hoje, porque o amanhã podia não existir. Ou seja, essas pequenas coisas e recompensas são pequenos truques que ativam os circuitos de recompensa de curto prazo, que agradam o homem das cavernas, que ainda existe aqui dentro de nós. Por isso, se você deixar para decidir cada dia que horas você vai estudar, se você fizer isso, tem grande possibilidade de dar errado. Exemplo, um dia você começa a estudar às 13h30, outro dia nesse horário você vai fazer alguma outra coisa, e aí você se programa para então começar a estudar às 15 horas. Eu quero que fique claro, um recomeço todo dia leva você a se auto-sabotar. A dica aqui é estabelecer uma mesma hora, um mesmo local para os seus estudos e repetir essa ação e fazer isso todos os dias. Na realidade, essa regra ela é válida para tudo, não apenas para os seus estudos. Serve para esporte, serve para academia, serve para você aprender uma determinada arte, tocar violão, para você aprender a falar em público. É por isso que seus pais e nós vamos para o trabalho todo dia no mesmo horário. E é por isso que trabalhar em casa, home office, às vezes é tão difícil, pois as distrações são muitas. As possibilidades de ali surgir um imprevisto, você ter que atender, são ameaças às suas metas. Eu quero que você imagine uma mãe, e essa mãe trabalha home office, dentro de casa, no escritório dentro de casa. E o filho dessa mãe, cai de bicicleta. Nada muito sério, mas essa criança chora, e essa mãe vai ouvir. Você acha que ela vai atender essa criança? Sair de casa no mesmo horário, para o mesmo local, nos protege de nós mesmos. A dica é, mesmo horário, mesmo local, todo dia, até que isso vire um hábito condicionado, que você não tem que pensar a respeito disso. O segundo passo para que você consiga levar adiante esse processo, adquirindo a disciplina necessária para não se sabotar, é que a gente consiga desenvolver uma nova forma de experienciar o aprendizado, uma nova forma de experienciar esse aprendizado. E o que é essa nova forma de experienciar? Nada melhor que um exemplo para que a gente consiga entender esse conceito. Eu quero que você imagine um bebê. Esse bebê só engatinha. Ele começa a ensaiar os primeiros passinhos dele. O que acontece com ele? Ele cai muitas vezes, certo? E ele desiste? Jamais, eu nunca vi isso acontecer. Ele tem medo de cair? Talvez ele até tenha, mas isso não impede esse bebê de tentar de novo. Ele sente vergonha de falhar, de cair? Definitivamente não.
E os pais, os professores, os cuidadores desse bebê, eles desistem de ensinar para ele, eles falam coisas do tipo, para esse bebê, ele fala assim, para ele desistir, que ele não leva jeito para andar. Pense em aconselhar ele a ficar no chão e se rastejar para sempre, porque ele não leva muito jeito para andar. Eles sentem vergonha desse bebê que cai. Eu nunca vi, jamais vi isso acontecer. Eu quero que você imagine o pai falando para um filho, fica aí no chão, meu filho, não levanta de jeito nenhum, porque andar não é muito tua praia, é melhor você engatinhar para o resto da vida. Agora pense na escola. O modelo escolar é exatamente o oposto disso. Se o professor perguntar alguma coisa em sala e pedir para alguém responder, o que acontece? Ninguém levanta a mão. Você já percebeu isso? E por que isso acontece? Porque se você errar, vão te zoar, vão rir de você. Você vai sentir vergonha. E o mais louco ainda, se você levantar a sua mão, se você se arriscar e acertar a resposta, também vão te sacanear. De CDF, de puxar saco, de babão e por aí vai. E você igualmente vai sentir vergonha. E isso não ocorre apenas com relação à escola. Isso é para tudo que você deseja aprender. Digamos que você quer aprender a dançar. Se você não leva jeito, o que você faz? Você evita dançar, porque vão rir de você. Você vai sentir vergonha de ser desengonçado, de você não levar jeito em frente dos outros, você pagar um mico. E aí você evita dançar. Agora digamos que você gosta de jogar bola. E você, quando era criança, não teve oportunidades, ou não teve um talento natural, pessoas que lhe incentivaram desde pequeno, que lhe treinassem para você aprender cedo as técnicas corretas. Você chega num jogo, digamos que você está jogando bola. Você vai para esse jogo e tenta uma jogada, um drible mais ousado, você nem tenta, pois se errar o time vai rir de você, vão te chamar de perna de pau, ou vão querer te matar, né? Porque você que está querendo inventar aquilo que você não sabe fazer, e você vai sentir vergonha. E namorar, imagina que você gosta daquela garota, daquele garoto, mas você tem medo da reação dela, de você ser rejeitado. Se você chegar nela e ela não quiser, já pensou, vai tomar um fora. E se você falar bobagem e travar, o que vai acontecer? Adivinhe, você vai sentir vergonha. Então você, muitas vezes, nem tenta. E é dessa maneira, exatamente dessa maneira que você aprende a seguinte lição. Evite sentir vergonha. Falhar é alguma coisa que é ruim e você tem que evitar sob todos os aspectos de qualquer maneira. Nós somos ensinados a não sentir vergonha, a evitar toda e qualquer situação no qual nos estejamos expostos e possamos falhar. Isso é um mecanismo de preservação da espécie humana, assim como a preguiça. A gente sente dor emocional quando a gente está embaraçado, quando a gente se sente envergonhado. Ocorre que lá atrás, nas cavernas, a gente descobriu que juntos, fazendo parte de um grupo, a gente aumentava a possibilidade de a gente sobreviver. Sozinho, você não era capaz de enfrentar um leão, que, digamos que esse leão estava em busca do jantar, você não tinha como combater ele, mas 10 de vocês juntos, não apenas enfrentavam esse leão, mas também proviam melhor abrigo, mais comida, maior segurança para todos vocês. E qual é a função da dor? Vamos pensar sobre isso. A dor física mesmo, essa, por exemplo, que você bate um braço, chuta a quina da porta, porque a dor ela tem uma função primordial, evita que você movimente uma parte que está lesionada e agrave uma situação que pode gerar um processo infeccioso e até mesmo custar a sua vida. Por exemplo, vamos supor que você quebra um braço. A dor faz que você não mova esse braço até que ele cure. E a dor emocional tem esse mesmo papel de preservar a sua vida. Sentir vergonha, rejeição, são dores que são emocionais. Se você for rejeitado, ou se as pessoas sentirem vergonha de você, você vai ser excluído do grupo. E o homem das cavernas que mora dentro de você diz que isso é perigoso para a sua sobrevivência. Exatamente isso. Ou seja, a dor física ou emocional visam garantir a sua sobrevivência, que é a definição de sucesso para os nossos antepassados. Acontece que hoje a gente não vive mais na savana com leões correndo atrás de nós. Você tem outras definições de sucesso. Ocorre que se você não tentar, não se expor, você jamais vai aprender, jamais vai estar apto a atingir os seus objetivos, pois ninguém começa bom em nada. Basta que você lembre do bebê aprendendo a caminhar. Para tudo na vida existe um processo que é de tentativa, de falha, de aprendizado, de repetição, de aprimoramento. Exatamente esse mesmo processo que um bebê passa para aprender a caminhar. Esse tipo de coisa, de evitar passar vergonha, ele tira a nossa espontaneidade, a nossa iniciativa, e com isso cria-se um lugar comum, onde o melhor é literalmente você ficar camuflado no meio da multidão. O normal nesse caso é você ser mediano, você passar desapercebido, sem chamar atenção nem para o bem e nem para o mal. Essa é a origem exatamente da palavra medíocre. Perceba que ambas as palavras, mediano e medíocre, têm a mesma raiz. Medíocre é exatamente isso, ser mediano, ser normal. Não querer sentir vergonha, eu quero que você entenda isso, é forte, mas é importante que você entenda. Não querer sentir vergonha é exatamente isso, é um passaporte para a mediocridade. Um exemplo que eu sempre utilizo para ilustrar essa situação é do gordinho engraçado e carismático versus o bonitão que só fala bobagem.
O bonitão para arrumar namorado, por exemplo, ele tem uma vantagem, um capital estético, que facilita um monte as coisas para ele. Mas todo mundo conhece algum amigo que seja gordinho, que é super engraçado, que é carismático, que vira e mexe, ele desenrola e fica com umas gatinhas. E o que esse gordinho ele faz para superar essa desvantagem estética com o papo dele, com o carisma? Entenda que para chegar a esse padrão, essa cara de pau, ele teve que se expor a muitos não. Mas imagine que ele tenha tomado um fora lá atrás e ele sentiu vergonha. E que por isso ele tenha acreditado que ele não leva jeito, que ele é gordinho, que ninguém vai querer ele, que o bonitão sempre vai se dar bem, que ele sempre vai se dar mal. E aí por aí vai. E você já vai entendendo para onde eu quero chegar. Ao que isso conduziria? Ele jamais ia sentir vergonha, mas ele também jamais ia arrumar uma namorada. A vergonha faria com que ele desistisse dos objetivos dele, no caso, que é arrumar uma namorada. E esse exemplo, que ilustra uma situação muito boba, traduz também algo que vale para tudo na nossa vida. Porque ficar bom em algo exige prática disciplinada. Tem que ter uma meta. Tentativas com foco, com concentração. Você precisa de sistema de feedback avaliativo que te demonstre quais são os pontos fracos. E aí sim, um aprendizado, uma busca por informações, por dicas e estudos e uma repetição com aprimoramento desse ponto que está fraco até que isso saia ao natural. Esse assunto foi abordado no vídeo no qual nos ensinamos 8 passos para você subir as suas notas. E o link para esse vídeo, que fala sobre a prática disciplinada, que eu ensino essa metodologia, aliás, para todos os demais vídeos dessa série, eles estão aqui na descrição desse vídeo. Entenda que até para uma namorada é assim. E que o mesmo vale para os seus objetivos profissionais, para o seu vestibular, para os seus estudos. Já pensou se os... engraçado, né? Mas já pensou se os bebês aprendessem a caminhar com esse tipo de mentalidade de evitar falhar? Literalmente todos nós estaríamos até hoje rastejando no chão. Mas os bebês nem ligam para vergonha, eles nem sabem que isso existe. Ele quer aprender a andar e ele cai, ele levanta, ele tenta de novo, ele se machuca, ele chora e aí ele vai, ele tenta de novo. E os pais deles também, eles não se importam com as falhas, até pelo contrário. Os pais acham até engraçadinho, eles comemoram, aliás, cada pequeno avanço. Eu falo isso com conhecimento de causa, meu filho está nessa fase. Mas em que ponto que isso começa a mudar? Pois bem, em torno de 4 a 5 anos de idade as coisas começam a mudar, porque as crianças começam a perceber e assimilar os feedbacks dos adultos. Nessa idade o cérebro dele começa a desenvolver essa capacidade de processar e entender as reações dos outros. Ele começa a perceber que as suas ações elas podem fazer com que os pais sintam vergonha dele. E é assim que o bebê começa a sentir vergonha. Nós mesmos transmitimos e provocamos isso através de palavras, ao xingar uma criança, ao repreender ela. Mas pode ser algo muito mais sutil, como um simples franzir de testa, um rubor de face. Por exemplo, a criança faz algo, o pai vai sentir vergonha do filho e fica lá vermelho. A criança percebe e sente vergonha pelo que ela fez. E por isso ela passa a evitar toda qualquer situação similar e análoga a essa. Essa consciência a respeito desse processo é fundamental para que a gente desenvolva uma nova forma de experienciar. Sem esse entendimento, nós ficamos aquém das nossas possibilidades. Você vai deixar de ousar, de se arriscar, de tentar de verdade. Você não vai desenvolver sua garra. Você vai literalmente você vai adotar aquela mentalidade que a gente falou num outro vídeo sobre a mentalidade fixada. Você não vai utilizar a metodologia da prática disciplinada porque ela foca nos seus pontos fracos. E, portanto, você jamais vai experienciar o estado de fluxo, que é proporcionado pelo trabalho duro e pelo estudo. E, consequentemente, a percepção de que você é capaz e que você consegue atingir um desempenho excelente jamais vai vir. Se você se interessou por entender um pouquinho mais sobre esses mecanismos de autossabotagem, se você quer entender um pouco mais sobre o porquê disso, bem como aprender como evitar, como driblar esses mecanismos, eu gravei uma aula que é composta de 2 partes sobre esse assunto. A primeira delas, ela explica o porquê da autossabotagem, qual é a origem dessa sabotagem e as consequências. Já a segunda parte eu ensino a como você superar essas barreiras. E o link para esse vídeo também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada ali que vai te dar um entendimento muito profundo e te ajudar realmente a superar essas barreiras. Bem, gente, era isso. Esse era o conteúdo que eu tinha preparado para hoje, que é voltado a te ensinar como você parar de amputar as suas possibilidades, você conseguir desenvolver a tua garra, de você implementar a prática disciplinada na sua vida e atingir e viver esse estado de fluxo, seja nos seus estudos, seja nos demais objetivos que você estabelecer para você na tua vida. E por fim, mais uma vez, eu te convido a me ajudar a espalhar, a dividir, compartilhar literalmente esse conteúdo, porque eu sempre digo, né, com toda certeza você conhece alguém que também tem esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema, pelo qual todos nós passamos e que muitas vezes literalmente enterra as nossas iniciativas e nos faz acreditar que nós somos incapazes, que nos faz acreditar que nós não temos talento suficiente ou que esse sucesso não é pra gente.
Fica aqui o meu convite e também o meu pedido para você me ajudar a compartilhar e espalhar esse conhecimento. Deixa aqui teu comentário, principalmente se você teve alguma dúvida. Eu repito mais uma vez que eu tenho o maior prazer em responder e esclarecer todas as dúvidas que me são apresentadas. Eu te desejo um forte abraço, que você fique com Deus e eu espero te ver numa próxima oportunidade. O meu nome é Bernardo Chu e juntos nós podemos sim fazer um mundo melhor. Seja muito bem-vindo ao Fator Gravidade Zero.